gente vai começar lendo Daniel 2, 21 e 22, que é o versículo tema da mensagem, que é Ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Pai querido, a tua palavra está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que ela possa ser lâmpadas para as nossas vidas, Deus, que nesta tarde, nesta noite, que o Senhor possa, em nome de Jesus, abrir a mente do nosso entendimento, Pai, que possamos, Senhor Deus amado, discernir a estação que estamos vivendo, que possamos estar com os nossos olhos em Ti, Pai, fala através da Tua palavra, descortina, Pai, aquilo que precisa ser descortinado em nós, Pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Então, o tema dessa mensagem, algo que o Senhor ele gerou no meu coração, foi discernindo as estações. Né? Nós sabemos que assim como no natural existem estações a ser vivida. E nenhuma estação ela é permanente. A gente não fica numa estação para sempre. As estações elas vêm e elas vão, mas elas voltam novamente. E quando elas voltam, elas querem nos ensinar algo novo. Se nós pararmos para pensar, nenhum verão é igual ao verão, o próximo verão. Nenhum inverno é igual o outro inverno. Todas as estações, elas são únicas, elas são diferentes. E assim é nas nossas vidas. Nós precisamos discernir, entender em que estação nós estamos vivendo para a gente poder avançar, para a gente poder estar apropriados a passar por essa estação. Vocês não sei se já aconteceu isso com vocês, mas já aconteceu comigo. Uma vez eu fui para Orlando viajar com o Júnior e lá estava muito frio e eu não olhei. Eu não sabia, e eu levei só maiô, só roupa de calor, e eu passei muito frio, a gente teve que comprar roupa de frio lá. Eu não me preparei para esta viagem. Assim são as estações, nós precisamos saber, entender as nossas estações para a gente estar usando a vestimenta correta, para a gente estar com as armaduras certas naquilo que a gente vai passar. Não é mesmo? Então, assim, isso não pode nos pegar de surpresa. Mas, muitas vezes, o que nos impede de viver uma nova estação é nós ficarmos presos no passado. Sabe, nós nunca vamos conseguir viver algo novo quando a gente olha para trás. Nunca. O Senhor, Ele nunca vai nos dar algo novo quando a nossa mente, quando o nosso coração, ele está preso na estação passada. Às vezes pode ser estações boas, aquilo que você não quer deixar de viver mais. Mas também pode ser estações ruins, estações difíceis, mas você já se acostumou a passar por ela, você já se habituou a estar ali. Ah, minha vida é isso, eu estou condenada a isso mesmo, que seja desse jeito. Não, isso não é o melhor de Deus para minha e nem para a sua vida. O Senhor, Ele tem algo muito melhor e muito maior para nós. E para nós vivermos o novo do Senhor, nós precisamos abandonar o velho. Amém? E eu queria dar um exemplo para vocês. Não, primeiro eu queria ler Isaías, antes do exemplo. Isaías 43, 18 e 19. Que o próprio Deus, Ele fala, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rio nos lugares áridos. Querido, olha isso. Muitas vezes a palavra do Senhor, o próprio Deus fala, não fique lembrando das coisas que passaram. Ou seja, não foque no passado, não foque naquilo que já se passou. Porque muitas vezes, quando nós focamos naquilo que passou, o Senhor está fazendo algo novo e a gente não está percebendo. E quando a gente não percebe, a gente não vive. E nós precisamos entender que o nosso foco é Cristo. O foco é para frente, ele não é para trás. Então nós temos que olhar para esse foco. Nós temos que continuar prosseguindo em conhecer o Senhor. Nós temos que continuar avançando para aquele que vai completar a boa obra nas nossas vidas. Aleluia! E um exemplo para a gente entender que nós não podemos ficar com os nossos olhos no passado é o povo hebreu.
Os hebreus, queridos, eles saíram do Egito. O Senhor mostrou sinais, mostrou maravilhas, milagres, prodígios, até maná, até a comida, ela vinha do céu. E eles não se contentaram, eles não conseguiam ver a grandeza, a beleza de tudo isso. E eles não usufruíram da nova estação que eles estavam vivendo. Eles ficaram escravos do passado e eles não conseguiram usufruir a liberdade que Cristo havia dado a eles. E muitas vezes nós estamos escravos nas nossas vidas. Nós estamos escravas do passado, da condenação, da culpa, do medo, da raiva, da falta de perdão. Às vezes nós estamos presas daquilo que aconteceu conosco, às vezes na nossa infância. Um trauma, às vezes uma decepção. E a gente vai ficando preso naquilo, vai ficando preso naquilo. E a gente não consegue avançar, eu não consigo passar para o meu próximo aqui, a essência do Senhor. Por quê? Porque eu estou amargurada, porque eu estou presa. Os hebreus, foi assim que aconteceu com eles, eles não usufruíram da promessa. Se nós olharmos para trás, se a gente ficar preso no passado, a gente deixa de experimentar a promessa de Deus nas nossas vidas, porque o deserto, porque o caminhar é um processo de Deus para nós. E nós precisamos ser aprovados nesse processo para a gente ganhar a promessa nas nossas vidas. Eles ficaram presos, eles não puderam usufruir de nada. Eles tiveram, queridos, saudade da comida do Egito. Eles sentiram saudade de tudo, até dos deuses falsos. Eles cresceram sabendo que aqueles deuses não eram deuses deles. E eles sentiram saudade, porque o coração deles não estava alinhado com o Senhor. Isso é muito triste. Isso é muito triste. O John Wesley, ele declarou a seguinte frase: difícil não é tirar o povo do Egito, difícil é tirar o Egito do povo. Às vezes o Egito é alguma coisa que está te prendendo, ou então pode ser a gente sabe que o Egito, ele representa o mundo. Às vezes é algo mundano que ainda está dominando a sua vida. Sabe? E isso não faz você prosseguir. Você pode não estar no mundo, você pode não estar numa festa, você pode não estar numa boate ou bebendo, mas você fica pensando, eu queria tanto estar bebendo agora. Ou então você fica escutando as músicas, você fica dançando de uma forma que não é coerente. Mas você não está na festa, mas você está fazendo isso no seu secreto. Ou seja, isso significa que o Egito não saiu de você ou de mim. Nós precisamos entender e discernir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos, queridas, entender que o Egito, ele já não faz parte mais das nossas vidas. O Senhor nos libertou do Egito. O Senhor nos libertou dos nossos medos, das nossas angústias. O Senhor nos libertou das dúvidas. O Senhor, ele já nos libertou. Nós não podemos ficar presas a essas coisas. Sabe por quê? Porque essas prisões, elas vão trazendo morte espiritual. Elas vão trazendo descontentamento, murmuração. Trazem tantas coisas negativas, tantas coisas ruins para nós. A gente entende que nós temos que avançar. Nós não podemos retroceder, nós precisamos avançar no nosso Deus, avançar naquilo que Ele tem para nós. Senhor, Ele tem derramado porções dobradas sobre as nossas vidas, Ele tem promessas, a pastora leu, os planos do Senhor são melhores do que os nossos. O que você está fazendo, o que eu estou fazendo, o que nós estamos fazendo para receber? Eu não estou vivendo isso. Por que você não está vivendo o melhor de Deus na sua vida? Onde os seus olhos estão? Onde está o teu coração? Porque existem promessas e essas promessas, elas têm que ser vividas. Nós precisamos viver essas promessas. Assim como essas promessas eram para o povo hebreu, eles iam habitar, eles iam tomar posse da terra prometida. Toda essa geração, nem só Josué e Caleb que usufruiu da terra prometida, nenhum deles usufruiu, porque eles não creram, porque eles olharam para trás, porque eles duvidaram. Eu te faço uma pergunta: você tem usufruído das promessas do Senhor? Ou você tem olhado para trás?
Ou você tem duvidado, às vezes você tem duvidado de você mesma, da sua capacidade, do seu talento. Nós temos que viver as promessas do Senhor, são promessas dadas a nós. Deus, Ele deu o único Filho dEle em amor a nós. O preço, Ele foi pago muito, muito alto. Nós temos que lembrar o nosso coração disso. Nós precisamos, queridas, olhar para a frente, para o autor e consumador da nossa fé. É isso que nós precisamos. Nós precisamos nos revestir. Se às vezes você não está entendendo a estação que você está vivendo, pergunta para o Senhor. Fala, Senhor, o que está me prendendo? O porquê que a minha vida é a mesmice. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, depois da manhã eu estou bem de novo. Por quê? O que está acontecendo? Eu quero ser livre. Eu preciso dessa liberdade. Eu preciso que o Senhor venha e tira todos os lixos, todos os entulhos dentro de mim. Nós precisamos de uma faxina. Quantos aqui gostam de fazer faxina? Eu confesso que eu não gosto, mas é necessário. Vez ou outra na minha casa, eu saio tirando tudo dos armários e vou organizando, vou limpando. E assim somos nós. Assim somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós precisamos fazer essa faxina. Senhor, que sentimento que entrou aqui no meu coração que não é conforme o Senhor. Tira esse sentimento. Tira essa vontade de fazer aquilo que desagrada o teu coração. Tira de mim, Senhor, o desejo pelo pecado. Tira de mim a dúvida, a incredulidade, a distração. Muitas vezes nós não discernimos a nossa estação porque nós estamos movimentando demais, distraídas demais e deixamos de entender o que o Senhor tem para nós, o direcionamento que Ele tem para as nossas vidas. Nós precisamos parar e alinhar com o Senhor. Senhor, eis-me aqui. Revela a mim, Pai, aquilo que o Senhor tem para mim. Me capacita. Faça uma limpeza. Tira tudo aquilo que está me prendendo com o passado. Às vezes, o que te prende a viver numa estação passada é uma situação difícil, é a sua história de vida difícil. Às vezes o seu marido não é convertido, ou o seu casamento não é aquilo que você sonhou, ou às vezes você não está amando, você não gosta de ser mãe, não gostou da maternidade, ou às vezes a sua vida financeira que não está do jeito que você gostaria, ou um problema de saúde, ou a saudade do Brasil, e não consegue encontrar contentamento aqui nos Estados Unidos, porque o seu coração ele está preso ali no Brasil. Nós precisamos avaliar o nosso coração. Nós precisamos entender o que o Senhor quer fazer de nós, em que estação Ele quer nos levar. Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos ficar paralisada na estação que nós estamos. A estação, queridas, como eu falei mais cedo, elas não são permanentes, elas vão mudar. E as estações, elas têm que servir de exemplo para a gente melhorar a próxima estação. Porque eu quero falar algo para vocês, mesmo na boa estação, vai ter dias difíceis. Mesmo na melhor estação da sua vida, você vai encontrar desafios. Não vai ser só flores, não vai ser só ar fresco, vai ter dias ruins, vai ter momentos difíceis, vai ter desafios pela frente. Mas esses momentos difíceis, esses dias ruins e esses desafios, são Ele que nos habilita a passar pelo processo. São eles que moldam o nosso caráter, que nos faz mais parecida com o Senhor, quando a gente é aprovada diante dEle. Que nesta noite, que nesse dia você possa fazer uma reflexão daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, daquilo que Ele tem para você. Começa a falar, ora, fala assim: Senhor, eu não quero ficar nessa estação para sempre. Eu não quero ficar me vitimizando porque a minha vida é difícil, porque o meu filho está no mundo, porque a minha filha não está nos caminhos do Senhor. Senhor, eu não quero isso, mas eu quero crer contra a esperança. Eu quero olhar para a minha família como uma família bendita do Senhor.
Senhor, mesmo que hoje eu não estou vivendo isso, mas eu creio que um dia eu vou viver. Essa é a nossa atitude, queridas, diante do Senhor, é de exercer a nossa fé, é colocar a nossa fé em ação, é não duvidar, não é deixar com que o Egito, com que as coisas que nos prendem, volte ao nosso coração. Eu queria ler com vocês Atos 7, 38 ao 41, que diz o seguinte: é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos-las transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram em seu coração. Antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios aos ídolos e alegraram-se com as obras de suas mãos. Olha aqui a frase fala: no seu coração voltaram ao Egito. Queridas, isso aqui revela a atitude de olhar para trás, a atitude de não ter abandonado aquilo que já deveria ter sido abandonado. E quantas de nós, muitas vezes, estamos agarradas com estações que já deveriam ter passado? Quantas vezes nós não deixamos a estação passar porque está confortável? Quantas de nós, às vezes, nos pegamos como a mulher de Ló, que olhou para trás? A Bíblia fala aqui, em Gênesis 19, 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, e não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Isso foi o Senhor falando quando Ele tirou a família de Ló de Sodoma. Ele falou que não pare, não olhe para trás, Ele deu toda a instrução. Ele instruiu Ló e sua família. Aí em Gênesis 19, 26 fala: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Queridos, aqui mostra que se nós olharmos para trás, nós vamos perder aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós não podemos olhar para trás. Nós não podemos ficar para trás. Nós não podemos deixar com que os nossos sentimentos dominem as nossas vidas. Quem tem que nos dominar é o Espírito Santo, aquele que habita em nós. Não é o que nós sentimos, porque a Bíblia fala que o coração do homem ele é enganoso. Nós temos que ser dominadas pelo Espírito de Deus. Quando você se sentir fraca, comece a orar. Com muito louvor, comece a orar, comece a louvar. Jejue, faça um sacrifício. Fala: Senhor, eu não aceito o que está acontecendo na minha vida. Eu não aceito o que está acontecendo na minha família. Eu não aceito essa história, porque essa história ela não foi escrita pelo teu dedo, Senhor. Esse é o nosso papel. Nós não podemos, querida, nos acostumar a viver uma vida de mediocridade. Esse não é o melhor de Deus para as nossas vidas. Às vezes você pode pensar: mas tem anos que eu estou lutando. Tem anos que eu luto para o meu marido converter, para os meus filhos converterem. Queridas, não importa o tempo é o Senhor. É Ele que determina o tempo. O que importa é a nossa atitude, é a nossa fé, é a nossa ação. O Senhor, Ele gosta de nos ver agindo. Nós precisamos agir, nós precisamos prosseguir, nós não devemos retroceder. Essa é a vontade de Deus para nós. Nós não podemos, queridas, ficar estagnadas. Nós somos guardiãs dos nossos lares. Os nossos filhos, eles vão se espelhar em nós. A circunstância, ela não pode nos dominar.
O que tem que nos dominar é a palavra do Senhor. É isso que tem que nos dominar. Mas para que a palavra do Senhor ela possa nos dominar, nós precisamos ler. Nós precisamos estar dispostas a ter um devocional, a buscar, sabe, a entender que de fato essa é a boa parte. Sabe, queridas, a boa parte não é ser mãe, a boa parte não é ter um marido maravilhoso, ou um casamento dos sonhos, não é ter dinheiro. A boa parte é aquilo que homem nenhum pode tirar da gente, que é estar aos pés do Senhor, é crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento, em revelação. E o Senhor faz porque Ele anseia pela nossa sede por Ele. Ele anseia por essa sede e Ele quer jorrar no nosso coração, neste dia, nesta noite, uma fome e uma sede por mais dEle, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Queridas, e algo que o Senhor falou ao meu coração é que as estações passadas, elas servem de exemplo para nos habilitar a passar pela a nova estação. E um exemplo lindo que nós temos é de Davi. Davi, 1 Samuel 17:37 fala: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos do filisteu. Davi, quando ele foi enfrentar Golias, ele não era soldado, ele não tinha costume em usar armas, nem armaduras. Mas ele tinha experiência da estação de pastor de ovelhas, quando ele matou um urso, quando ele matou um leão. E ele tomou posse, sabe, dessa valentia dele diante das feras. E ele falou assim: eu posso, porque o Senhor ele já me capacitou uma vez e Ele vai continuar me capacitando. Ele usou da estação passada um exemplo para a estação nova. E pela glória de Deus, ele conseguiu destruir Golias. E é isso que nós temos que fazer. Nós não temos que estar presa àquilo que passou, mas nós temos que usar daquilo que passou para que a gente possa enfrentar aquilo que virá. Sabe, eu caí uma vez nessa armadilha, eu fiquei magoada com uma irmã que falou mal de mim, mas na próxima vez eu não vou ficar magoada, eu vou liberar perdão, porque é o Senhor que me sustenta, é Ele que é meu rochedo, é Ele que é o meu braço forte. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que usar as dificuldades ao nosso favor, queridas. A Bíblia fala que as mesmas consolações que nós fomos consolados, nós iremos consolar. Ou seja, aquela dificuldade, eu já passei, eu sei como que é, mas eu tenho uma esperança para você, eu tenho uma palavra de esperança. Deus pode fazer, porque Ele mesmo me tirou deste lugar de vitimismo, Ele mesmo me tirou dessa prisão, e hoje eu estou livre e eu estou aqui para testemunhar da bondade e da fidelidade do Senhor. Amém? Nós não podemos ficar presas, queridas, porque Deus ele tem algo lindo, algo grande e algo poderoso para fazer nas nossas vidas, mesmo que o resultado não seja aquilo que nós esperávamos, mesmo quando existe um resultado difícil, Ele continua sendo Deus, Ele continua tendo um plano para as nossas vidas, Ele continua nos capacitando e Ele mesmo vai consolar os nossos corações. A força que a gente vai precisar virá dEle. Não virá de homens, não virá de pessoas, mas virá do próprio Deus. É Ele que nos dá essa força, é Ele que nos ajuda a vencer, a combater os nossos inimigos, a combater o dia mau. Amém, queridas? Aleluia. Deu sede? Você também, né? Aleluia. E um outro exemplo que o Senhor falou fortemente ao meu coração, parece que já é de costume, né? Não foi fácil essa palavra para mim, porque eu não estava aqui no meu lugar de costume, né? No meu ambiente, na minha paz, na minha tranquilidade. Eu estava
vivendo grandes emoções, sabe? Foi um tempo de muito cuidado. Eu pude experimentar a fidelidade do Senhor do dia que eu cheguei ao Brasil até o dia de eu vir embora. E foi um tempo de restituição. Eu não fiz nada, não sei médico, exames e tudo. Mas eu fiquei com a minha irmã o tempo todinho. Eu tinha ficado quase 17 anos sem ver a Roberta, e o Senhor, Ele trouxe esse refrigério para a nossa alma. A gente pôde ficar 1 mês e 10 dias grudadinha. Eu dormi 10 dias com ela na cama, porque o marido dela estava viajando e a gente junta o tempo todinho. Foi muito, muito bom. E com isso ficava um pouco difícil de pesquisar aquilo que o Senhor queria falar comigo, e eu comecei a orar. Falei: Senhor, por favor, eu não sei, a minha capacidade ela é limitada, mas o Senhor sabe o que eu preciso e o que as minhas irmãs precisam ouvir. Fala comigo, porque eu não consigo, eu não estou conseguindo pensar em nada, eu não estou conseguindo ter nenhuma inspiração. Pai, tem misericórdia. E a pastora, ela sabe, né, assim, quando eu tenho que ministrar, eu falo: pelo amor de Deus, me avisa pelo menos 2 meses com antecedência, porque eu gosto de estudar. E faltava 2 semanas e nada. E eu: meu Deus, tenha misericórdia de mim. Eu ligava para o Júnior: Júnior, pelo amor de Deus, ora para Deus se revelar, para Ele falar comigo, tem misericórdia. E eu estava dormindo na semana passada, e o Senhor me acordou 2h30 da manhã. E Ele trouxe toda a palavra. E eu nem liguei a luz, peguei meu celular, comecei a anotar no Notes, e comecei a anotar. Não sabia se estava anotando certo ou não. Fechei o celular, voltei a dormir. E no outro dia eu acordei, eu fui ler. Gente, não tinha uma palavra errada. E eu não tinha enxergado nada. Mas Deus, Ele é tremendo, porque quando Ele quer falar, Ele faz da maneira que a gente menos espera. Por isso eu tenho uma convicção muito grande no meu coração, que Deus, Ele tem algo, não só para a minha vida, mas para a tua vida também. Eu creio que a nossa estação, ela será mudada a partir de hoje. Você vai conseguir discernir a estação que o Senhor está colocando na tua frente, em nome de Jesus. E algo que o Senhor colocou no meu coração foi o exemplo de Ruth. Ruth foi uma mulher extraordinária, queridas. Ela deixou um ensinamento lindo para nós. Ela aceitou a nova estação da vida dela, sem olhar para trás, sem pensar nas limitações. Ela simplesmente foi. E ela, eu não sei se todas vocês conhecem, mas Ruth, ela foi nora de Noemi. Noemi era uma viúva e tinha 2 filhos. E depois de 10 anos que o marido havia falecido, seus filhos também morreram. E Noemi decide, ela estava morando em Moabe, ela decide voltar para Belém. E no meio do caminho, ela chama as suas noras, Orfa e Ruth, e se despede dela. Ela fala assim: agora vocês voltem para suas famílias, porque vocês já não têm nada para fazer comigo. Eu sou uma velha que não vou ter mais descendência, eu não posso dar um novo casamento para vocês, e vocês podem ficar livres. Vão para a família de vocês e vivam com seus pais. Orfa chorou muito, mas Ruth, ela decidiu a viver uma nova história, uma nova estação na vida dela. E eu queria ler Ruth 1, do 14 ao 17, que diz: então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Porém, Ruth, não me insistes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Queridas, Ruth decidiu progredir, prosseguir
independente dos desafios. Ela não conhecia Belém, ela não seguia o Deus deles, mas ela decidiu ser obediente à impressão, àquilo que o Senhor colocou no coração dela. E ela declarou com a própria boca dela: o seu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Eu imagino que para ela não deve ter sido fácil. Ela abriu mão da sua família, ela abriu mão das suas tradições, ela abriu mão de tudo para seguir a sua sogra. E ela foi obediente a tudo que Noemi falou para ela fazer. E ela fez, e o Senhor a honrou. Ela teve uma nova história. Ela viveu uma nova estação na vida dela. Ela foi cuidada pelo Senhor. Sabe, o Senhor a favoreceu. E é tão lindo, porque tudo aquilo que nós fazemos, querido, não fica obscuro diante do Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos de bom, o Senhor, Ele nos recompensa. E eu queria ler com vocês Ruth 2, do 10 ao 12, que diz: então, ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizestes à tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixastes a teu pai, a tua mãe e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Queridas, tudo aquilo que ela fez foi passado pela cidade, os atos, a bondade dela, esse coração de não ter deixado a sogra dela só, porque ela foi lá e ela começou a trabalhar para sustentar ela, para sustentar a sua sogra. Ela não deixou em momento algum Noemi de lado. E esse homem aqui, o dono da lavoura, da fazenda que ela estava trabalhando, ele depois se tornou seu marido. E eles tiveram um filho. E Deus, Ele não esqueceu de Ruth. Ruth, ela foi bisavó de Davi. E assim, ela entrou na genealogia de Jesus. Uma estrangeira. Porque ela entendeu que ela tinha uma nova estação a viver. E ela não olhou para os desafios. Ela não olhou para os obstáculos, ela simplesmente foi. Ela olhou para o Senhor. Ela entendeu que Ele poderia capacitá-la. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você nesta noite. Ele quer nos habilitar, Ele quer nos capacitar para que a gente possa entrar nessa próxima estação que Ele está abrindo nas nossas vidas de uma maneira sublime, de uma maneira favorável. Ele quer nos fazer, queridas, a entrar nessa estação cheia de temor, cheia do Espírito Santo, olhando não para a dificuldade, mas olhando para o Senhor, dizendo assim: a dificuldade ela pode ser grande, mas maior é o Deus que eu sirvo. Ele vai me capacitar, porque se Ele está colocando essa estação na minha vida, é porque Ele tem algo para fazer em mim e Ele vai capacitar. Eu não olho para as minhas forças, mas eu olho para o Senhor, porque as minhas forças vêm dEle, porque quando eu estou fraca aí que eu sou forte, porque a força do Senhor, ela se apodera da nossa fraqueza, minhas queridas, aleluia! E é isso que o Senhor tem para mim e para você nesta noite. Ele tem, queridas, Ele tem uma nova história, Ele tem um recomeço, Ele tem uma libertação, Ele tem uma cura, Ele quer curar a nossa alma, Ele quer tirar as feridas do nosso coração, Ele quer tirar a nossa mentalidade cauterizada, que a gente é uma coitadinha ou que a gente não vai dar conta. Ele está colocando pensamentos bons a seu próprio respeito, Ele está colocando agora em nome de Jesus sobre você: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, em nome de Jesus, porque é Ele que te fortalece, é Ele que me fortalece. E quando nós somos fortalecidas pelo Senhor, nada, queridos, pode nos deter, porque nós temos a força de Cristo em nós, amém? Aleluia! E eu queria
agora contar algo que eu vivi esse tempo no Brasil. E foi muito difícil. Foi muito difícil, porque o que acontece, queridos? Algo que o Senhor falou comigo é que muitas vezes nós queremos trazer a estação antiga para o presente, porque nós começamos a viver algo semelhante. Às vezes você passa por uma dificuldade, mas aquela dificuldade foi para aquele tempo. Se você passa por essa dificuldade, por outra dificuldade que seja parecida com aquela, a tendência nossa é de desenterrar a dor daquela primeira dificuldade e viver essa dor novamente. Em 2013, eu fui diagnosticada com um tumor no meu pâncreas e eu fiquei muito mal. Eu fiquei 2 semanas no hospital, recebi alta, fui para casa. No dia que eu cheguei em casa, eu já estava muito ruim. E no outro dia eu acordei cedo, eu falei para o meu marido, eu falei assim, eu não consigo. Era como que eu estivesse sentindo a vida saindo do meu corpo. E os meninos, eles eram novos na época, o Daniel tinha 10 anos, a Giovana tinha 8, e eles foram despedir de mim para ir para a escola. E a sensação que eu tive, que aquele era a última vez que eu veria meus filhos. E eu falei para o Júnior, me leva para o hospital. Cheguei no hospital, eu estava com uma infecção muito grave, muito grave. E eu fiquei internada mais 17 dias, e durante esses 17 dias eu passei por vários processos para receber alta, para conseguir a cura. E foram processos que me traumatizaram. E colocaram 8 drenos na minha barriga, espremia para sair o sangue estava contaminado. Muitas coisas ruins. Todas que vocês puderem imaginar, eu passei ali. E, graças a Deus, o Senhor ouviu o meu clamor, porque realmente, eu fiquei com a minha alma perturbada, e eu falei assim, Senhor, eu não quero morrer. Por favor, traz fôlego de vida sobre mim, porque eu quero ver os meus filhos se formando, eu quero ver os meus filhos casando. E esse ano meu filho casou, e o Senhor me lembrou exatamente disso, eu levando o meu filho para o altar, e o Senhor falou ao meu coração, eu te falei que eu ia deixar você ver os seus filhos se casarem, e é muito lindo isso. E, enfim, eu saí do hospital, graças a Deus, me recuperei para a honra e glória do Senhor Jesus, recebi esse milagre, e acabou, já estou tudo bem, saudável, tatati, tatatá, curada, né, assim, do reteté, sapatinho de fogo, aquela assim, a fé inabalável. O que acontece, queridas? Eu fui no Brasil fazer exame, eu não estava me sentindo bem, estava tendo desmaio, muita fraqueza, porém eu sabia o motivo, eu estava com dificuldade de comer, eu tinha feito uma cirurgia do estômago, já há 5 anos atrás, e eu sabia que era referente a essa cirurgia. Tá, cheguei no médico, fiz os exames, levei no médico, quando eu chego lá, ele vira e fala assim, olha, você precisa fazer uma cirurgia de urgência. Quando ele já falou essa palavra, foi igualzinho o que eu tinha vivido em 2013. Ali o meu mundo já, assim, o chão se abriu, o meu mundo acabou. E eu não transpareci para ninguém, eu não falei nada para minha irmã, para os meus pais, eu não falei nada com o Júnior, que estava aqui. E falei, vamos lá. Né? Aí ele falou assim, olha, você precisa agora ir para o cardiologista e fazer tomografia e fazer endoscopia. Naquela mesma hora eu saí, fiz tudo isso porque a cirurgia ela não dava para esperar eu voltar. Eu falei para o médico, eu falei assim, não, eu quero ir embora, eu vou fazer a cirurgia com meu marido lá onde eu moro. Ele falou assim, eu sinto muito, você não pode, você tem que fazer a cirurgia o mais rápido possível. E aqui eu fui tomada de um medo, sabe? Eu falei assim, não é possível, eu vou pegar a infecção novamente. Ai, como que vai ser eu longe do meu marido e dos meus filhos, né? Aí eu lembro que eu comecei a orar, Senhor, é o Senhor que guarda o meu coração, me ajuda. Porque a cirurgia, ela não era simples, era de vesícula. Mas o meu medo era da infecção, não era da cirurgia. Aí eu lembro que eu liguei para a pastora e falei assim, eu estou com um pouco de medo. E a pastora orou por mim. E ela falou algo que mexeu comigo. Ela falou assim, Camila, tem coisas que você precisa passar sozinha. Você tem que estar só para você passar. E eu acatei aquela palavra, né, e comecei a orar. Eu falei assim, Senhor, se eu preciso estar aqui, se eu preciso estar só,
eu quero confiar em Ti. E quando eu fui levar o resultado da tomografia no médico novamente para marcar a cirurgia, eu comecei a chorar dentro do consultório. E a Roberta olhou para mim, meu cunhado, ninguém esperava. E eu caladinha chorando, eu não consegui segurar. Porque eu estava com medo de descobrir algo pior. Porque na outra, de 2013, foi isso que aconteceu. E enquanto eu estava lá quietinha chorando, o Senhor, Ele falou algo ao meu coração. Ele falou assim, filha, eu estou contigo. Não traga a estação passada para a estação presente, porque você não vai viver a mesma estação. O que eu tenho para a sua vida é diferente, mas você precisa passar por isso. Queridos, naquele mesmo instante, eu fui tomada de uma paz que excede todo entendimento. Eu não tive medo, eu fiz a cirurgia 2 dias depois, eu não tive medo. Passou 1 semana e meia que eu tinha feito a cirurgia, fui no retorno da ginecologista para me poder, que eu já ia vir embora. 5 dias depois, ela olha os meus exames e ela fala, você precisa fazer uma cirurgia de emergência. A mesma história. Ela, você está com tumor no seu útero, você está com endometriose e mais de não sei quantos... Como que é, dona Aparecida? For alguma coisa. E eu, do mesmo jeito, fui para a especialista, não fiz a cirurgia nesse mesmo dia, mas na quarta-feira eu fiz a cirurgia de emergência novamente. Mas em nenhum momento eu temi, porque eu tive a convicção que eu não estava mais na mesma estação. A estação que o Senhor tinha para a minha vida e que eu estou vivendo é a estação do cuidado do Senhor. Então eu falei assim, eu não tenho medo, pode aparecer mais outra, mas o Senhor, Ele está comigo, porque Ele é meu braço forte, é Ele que me guarda. Amém, queridas? Então nesta noite eu quero falar algo para você. Não traga à existência aquilo que não existe. Nós temos que trazer à existência o que é bom, que você quer profetizar, o seu marido convertido, os seus filhos no caminho do Senhor, o seu casamento segundo o coração do Senhor, segundo Cristo. É isso que nós temos que trazer à existência. Não aquilo que é ruim, não as nossas dores, não os nossos medos, não os nossos traumas, não as indiferenças que muitas vezes nós temos. Sabe, nós temos que trazer à existência aquilo que nos dá esperança. É lembrar o nosso coração, se eu estou passando por isso é porque o Senhor está permitindo. É porque Ele tem algo para fazer na minha vida. Amém? Eu queria que vocês se levantassem. E eu queria que nesta hora nós pudéssemos orar. E algo que o Senhor colocou no meu coração é uma oração de arrependimento. Você vai quebrar nesta hora as pontes com o passado. Porque Deus tem algo novo para a sua vida. Eu quero ler mais uma vez o texto de Isaías que diz: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Queridas, que vocês possam perceber aquilo de novo que o Senhor está fazendo na vida de vocês. Que nesta hora vocês possam pedir ao Senhor: Pai, me mostra aquilo que está me prendendo. Mostra, Senhor, aquilo que está me paralisando. O porquê que eu não estou avançando. Pai, por que os meus sentimentos, eles estão doidos? Às vezes eu amo muito, às vezes eu odeio muito. Pai, porque eu não estou vivendo a promessa do Senhor na minha vida. O que eu estou fazendo de errado? Eu decido nesta noite, em nome de Jesus, a romper as pontes com o passado. O passado, ele não vai ter mais poder sobre a minha vida. Eu não quero viver a estação passada e também não quero viver a estação presente olhando para a passada, mas eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida olhando para o Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eis-nos aqui, Pai.
Nós queremos nesta noite, Senhor, entregar, papai, o nosso coração, a nossa mente ao Senhor, meu Deus. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor possa revelar aquilo que está oculto, Pai. Às vezes nem nós percebemos, nem nós entendemos o que está acontecendo, o porquê nós temos esse sentimento, o porquê nós não, Senhor Deus amado, avançamos, o porquê que nós não prosseguimos em te conhecer, porquê que todas as vezes que nós prometemos que vamos ler a Bíblia ou um livro, nós deixamos, Pai, pela metade, ou muitas vezes nem chegamos na metade, porque que muitas vezes, Senhor, nós não, Senhor, nos dedicamos mais a te buscar, a estar no secreto com o Senhor, Pai, porque nós não avançamos, Deus, porque, Senhor, que nós estamos deixando de receber a terra prometida, Pai, porque, Pai, o deserto ele tem ficado tanto tempo, Pai, nas nossas vidas. Por que, Senhor, porque nós temos sido reprovados? Nós queremos, Pai, passar pela prova, não queremos ser reprovados. Nos ajuda, Senhor, nos mostra o que nós podemos fazer. Onde, Senhor, nós podemos ir, Deus. Senhor, mostra, Senhor Deus amado, como o Senhor nos vê. Abra os nossos olhos, Pai, que possamos enxergar, Espírito Santo, como o Senhor nos enxerga. Que possamos ver em nós, Pai, que é possível, que nós damos conta, porque o Senhor, meu Pai, nos habilita, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa mostrar, Senhor, como está o nosso coração. Mostra, Senhor, em nome de Jesus, como está, Senhor, o nosso coração, qual é a condição do nosso coração, Pai. Oh, Jesus, nós queremos, Deus, largar tudo. Nós abandonamos agora com um ato de fé, Senhor, em nome de Jesus. Às vezes pode ser, Senhor Deus amado, a fofoca que tem nos prendido. Nós abandonamos a fofoca. Às vezes pode ser a inveja, Pai, nós abandonamos a inveja, Deus. Às vezes pode ser, Espírito Santo, a vontade, Senhor Deus amado, de ser aquilo que nós não somos. Nós queremos, Senhor, lançar sobre Ti essa vontade, Pai. E nós queremos, Senhor Deus, ser parecidas com o Senhor. Queremos achar, Senhor Deus amado, diante de Ti, uma serva boa, uma serva fiel, que olha, Pai, para o Senhor. Que o Senhor possa ver em nós, Senhor Deus amado, atitudes como de Ruth, Deus, que prosseguiu, Senhor, na nova estação, sem olhar para trás, sem pensar nos obstáculos, sem ser egoísta, Pai, porque ela não pensou nela hora nenhuma, Deus. E é isso que nós queremos lançar fora todo o egoísmo, Pai, toda falta, Senhor Deus amado, de amor, Deus, toda falta de perdão, Deus. Nós queremos perdoar como o Senhor perdoa, Pai. Nós queremos amar como o Senhor ama, Papai, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Pai, pela misericórdia do Senhor, essa misericórdia que se renova a cada manhã, possa, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, nos habilitar, nos capacitar e nos forjar, Senhor, a viver a nova estação, em nome de Jesus, em nome de Jesus.